Bom dia, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso devocional. Mesmo que na vida você enfrente algumas turbulências, não deixe nada abalar você. Saiba que o Senhor é a nossa salvação e por isso eu e você jamais seremos derrotados ou envergonhados. Mas Ele nos recomendou em sua palavra, em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus queridos, essa declaração do próprio Mestre, ela nos declara que nós precisamos vigiar na palavra, permanecer em comunhão com Ele através da oração, da comunhão, sermos livres de qualquer mal, pois então o pecado não vai ter chance de ir contra nós, de dominar o nosso corpo e muito menos doenças e enfermidades que vão nos desestruturar. A palavra nos diz que só o Senhor, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa e eu não serei abalado, diz a palavra. E também nos diz em João 16, onde o próprio Jesus nos advertiu: no mundo sempre tereis aflições, mas crendo no Senhor, não precisamos temer aquilo que está por vir. Meus irmãos, se nós paramos para analisar a Bíblia Sagrada e daí nós conhecemos a maneira como os nossos irmãos do passado venceram todas as suas lutas, venceram no deserto, venceram as aflições, e se nós examinamos tudo que eles fizeram para derrotar o inimigo, então eu e você aprendemos a agir e assumir nossa herança em Cristo. Veja como Jesus resistiu ao diabo quando o próprio Satanás tentou ele. Nós podemos ler em Mateus 4 que ele simplesmente usou a palavra do Senhor. Não há outra rocha além do Senhor, meus irmãos. E por isso quem tem juízo se edifica sobre o verdadeiro fundamento, Jesus, a palavra. Jesus, a palavra, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Então, quando nós estamos baseados em Jesus, mesmo que o vento seja muito forte, derrubando tudo pela frente, quem confiar em Deus jamais será abalado. Não viva então, meu irmão, minha irmã, de modo irresponsável, levando a vida como dá, achando que ser tentado pelo inimigo é coisa só de pessoas fracas, destituídas de valores morais, porque o próprio Salvador passou por isso, mas ele não cedeu às tentações do inimigo em momento algum. Então nós temos ele como exemplo, o nosso guia, em quem nos basear. Então, quem estiver em Cristo não vai se importar com as ameaças do diabo e jamais se dobrará diante das propostas malignas que o diabo faz e nunca se tornará presunçoso e orgulhoso. Essa pessoa que está alicerçada em Cristo, ela confia na misericórdia de Deus e sabe que jamais cairá, porque quem a sustenta é Deus. Queridos, embora muitas vezes tudo indica que não tem mais jeito, que as coisas estão destruídas, que essa situação não tem saída, essa pessoa em Cristo permanece firme e ela resiste com base na palavra de Deus, nas promessas que Deus fez a nosso respeito. Há tristes exemplos aqui na Bíblia de pessoas que não vigiaram, que agiram segundo o seu próprio coração, que agiram por impulso e caíram nos contos do inimigo. Não seja uma delas. A palavra te adverte. Você tem um exemplo puro, reto e íntegro, o nosso Senhor Jesus.
porque só o Senhor é a nossa salvação. Por isso, jamais eu e você seremos derrotados ou envergonhados. E essa declaração, ela reafirma, ela reforça que nós, ao usarmos exatamente o que ele diz, nós seremos livres de qualquer mal, de qualquer aflição, desde a oferta para nós pecar e cair nas ciladas do inimigo até o surgimento de doenças ou enfermidades ou crises em qualquer área da nossa vida. Se nós levarmos a sério as advertências do Mestre Jesus de que cabe ao homem vigiar, orar para não cair em tentação, nós jamais seremos arrancados da nossa posição nele. Acredite, meu irmão, vigie, ore. Muitos param para orar quando já estão desesperados, quando já estão numa situação terrível. Não, vamos ser diferentes, vamos estar em oração constante, para que nenhum mal chegue à nossa casa, para que o Senhor acampe os seus anjos ao redor da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, para que a nossa saúde permaneça íntegra, que o Altíssimo esteja nos cuidando o tempo todo. Amém? O Altíssimo é para o homem tudo que garante em sua palavra. Ele garante as suas promessas sobre nós. Então, quem fizer do Senhor a sua defesa, a sua rocha, o seu refúgio, o seu advogado, nunca será entregue ao inimigo. A palavra é Deus. E quando você usa a palavra, você permite que Ele, o próprio Deus, entre na sua batalha, que Ele guerreie por você, que Ele destrua os inimigos à sua frente e te faça mais que vencedor. Você consegue crer nessa palavra? Você consegue tomar posse dessa palavra para a tua vida? Amados, tome posse, diga: eu tomo posse do que o Altíssimo declara ao meu respeito, e no mesmo instante que você citar a palavra, você será livre do inimigo, você será livre das ciladas do seu adversário. Então, diante disso, não se abale quando um probleminha vier, mas fique alerta. Fique alerta, porque o inimigo, Satanás, jamais vai te apresentar o cartão de visita dele dizendo: eu vim para te derrubar. Muitas vezes ele vai agir de uma maneira bem sutil. Ele vem de mansinho, fazendo você entender no seu caso que você pode cometer um erro, porque Deus entende se você precisa se alegrar, que você precisa ter prazer neste mundo ou suprir alguma necessidade por meios ilícitos. Cuidado! Cuidado! Se você cair, terá feito o diabo o seu Senhor. Misericórdia! E é por isso que Jesus nos alerta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se você vive abalado, então você não aprendeu ainda a fazer coisas simples e eficazes. A coisa mais simples que existe: crer no Senhor e na sua palavra. Se Ele é a tua rocha, você não será abalado. Se Ele é a tua salvação, então você não será derrotado. Se Ele é a sua defesa, você não será derrotado pelo inimigo, pelas forças do mal. Tome posse disso. Concentre-se nessa palavra. E então, pense: o que você fará a partir de agora? Você vai obedecer a Deus e ser um vencedor em tudo? Se sim, aleluia!
Essa é uma decisão sábia. Nós precisamos lutar para conquistar o reino de Deus, para conquistar as promessas que o Senhor tem preparado para nós. Quem estaciona, quem fica parado, além de ver apenas o lado negativo de todas as coisas, enxerga com uma lente de aumento os seus problemas surgindo na sua frente. Já que ele não tem mais outros horizontes, essa pessoa só vê obstáculos, só vê dificuldade, só vê empecilho, como algo que se aproxima dele, mas é tão pequeno. Mas aos seus olhos parece um gigante que ele não pode vencer. Essa atitude muitas vezes é alimentada pela acomodação, que muitos enxergam como um valor, ficar acomodado. Pessoa acomodada, paciente demais, muitas vezes é considerada uma pessoa boa, que tudo aceita, é uma coitada, ou seja, ela não tem boca para nada. Isso não é uma qualidade. Jesus disse que o reino dos céus é dos violentos. Não entenda mal, não violentos físicos, mas lutadores. Aquele que luta contra o inimigo, que luta contra as forças malignas, que luta contra a sua carne. Porque em Mateus 11 nos diz que o reino de Deus é tomado por esforço e que os que se esforçam se apoderam dele. O discurso de Cristo em torno de Mateus, aqui essa palavra indica que realmente o reino de Deus é conquistado com violência, com luta, com insistência, com perseverança, com coragem e determinação. O reino dos céus é conquistado por aquele que faz esforço, por aquele que luta, por aquele que luta primeiro consigo mesmo para vencer o seu orgulho, o seu ego, a sua carne, por quem não deixa se levar pelas inclinações do seu próprio corpo, da sua vontade, da sua mente, dos seus desejos carnais, mas por aquele que leva a vida ali de verdade, buscando o que agrada a Deus, ou seja, uma pessoa que está alicerçando a sua vida na direção do único caminho que salva, Jesus Cristo, e mais ninguém. Aleluia! Jesus Cristo e mais ninguém. O reino de Deus nos chama exatamente para viver assim, com a força da paz, da justiça e da alegria. Aleluia! E a força de se conquistar o reino de Deus em Jesus, o Cristo, esse que é o nosso impulso criativo das boas novas, a força daquele que escolhe viver por algo de integridade, por algo de decência, mesmo que muitas vezes não seja reconhecido pelos outros, aquele que busca força de viver por algo, por um propósito, um objetivo claro, por algo de discernir que aquilo que falam a nosso respeito não é a palavra final, mas que a palavra final é de Deus. Aquele que deseja se levantar, aquele que deseja ir adiante, progredir. Muitas vezes o cenário e as circunstâncias não nos acompanham, mas isso também não é a palavra final. A palavra final é Deus. Por isso, Deus não quer que nós desanimamos. E não podemos realmente desanimar. Mesmo que as circunstâncias, mesmo que os empecilhos, mesmo que tudo venha contra nós, mesmo que tenha uma força sobrenatural que quer nos condenar, que quer abusar de nós, que quer instalar em nós a desesperança, não podemos desistir de alcançar, tomar posse do reino. Porque quando nós assumimos a nossa vida cristã, vivemos o cristianismo radicalmente e assim, então nós começamos a trabalhar para o Senhor. Seja o trabalho que for,
e nos tornamos inimigos do inimigo. Então o inimigo muitas vezes começa a nos perseguir, mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos ceder à tentação, não podemos esperar que o demônio nos deixe à vontade, que ele nos vai deixar em paz, porque ele não vai. Essa é uma luta constante e ele vai armar ciladas contra nós. Por isso que Jesus alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, creio que esse seja o grande sentido dessa revolucionária palavra de Jesus. É preciso lutar com garra, com coragem para conquistar o reino. Hoje é o dia em que o Senhor está falando muito forte para mim e para você. Meu filho, ser cristão para valer, como todos precisam ser, e entrar na evangelização vai nos ocasionar perseguições, lutas, dores, sofrimentos. Mas você não pode desistir, porque para aquele que continua firme, eu tenho preparado algo maravilhoso. Eu tenho para ele guardada a coroa da vida. Amém? Oremos. Senhor, auxilia-nos neste caminho. Dá-nos a tua graça. Se desanimamos, se temos desejo de largar tudo, obrigado, porque tu tens sido o nosso refúgio e proteção. Tu tens estado de braços abertos para nos acolher, para nos perdoar os nossos pecados. Senhor, tem piedade das nossas fraquezas, das nossas limitações, principalmente quando nós desanimamos, quando nós ficamos achando que não tem mais saída. Obrigado, Senhor, porque tu nos recebes, porque tu nos acolhes todos os dias. Estamos voltando para os teus braços. Nos desencontros da vida, tu tens sido a nossa escolha, a nossa rocha. Muitas vezes injustiças nos desanimam, mas então o Senhor libera uma palavra sobre nós. Muito obrigado, Senhor. E perdoa-nos as vezes que nós duvidamos. Hoje eu decido, eu quero ser cristão verdadeiro. Quero viver uma vida cristã, quero trabalhar para ti, quero alcançar o reino sem voltar atrás, sem olhar para os lados. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado porque me acolhes, porque me abraças, porque me dás um renovo. Obrigado, Senhor. Eu recebo neste momento o teu abraço carinhoso, de força e coragem, e lhe digo: eis-me aqui. O teu filho, a tua filha vai reassumir o serviço por ti, vai te seguir, vai estar se esforçando para alcançar o reino, para tomar posse das promessas que o Senhor reservou para cada um de nós. Em nome de Jesus, por tudo te agradecemos, Senhor. Amém, amém.